E aí, estão prontos para mais um vídeo no Papo com o Dono? Hoje, Fernando, e atrás dele, o que temos? Um Troller 2021. E o que nós temos aí no Troller que ele não está original, né, Fernando? Bom, conta para nós cara aí. aqui a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. Pneus. Ele está com um pneu 305, tá? E esse pneu aqui foi uma opção? Não. Porque originalmente é bem pequenininho. Na verdade, o pneu original é um pneu AT, tá? Um Scorpion Pirelli, tá? Aonde ele tem dois, nem sei porque, olha, faz tantos anos que eu não uso o pneu original, mas eu acho que é um 265 ou 255 original que vem nesse carro. Mas como eu nem vi a cor dele, de dentro da loja eu já coloquei um pneu mud. Suspensão também temos aqui? Temos um calço de molas e também molas substituídas. E você mudou por quê? Porque eu já quebrei. Então assim, por quê? Porque na verdade faz parte das nossas expedições. Nós levamos muitos equipamentos, nós andamos por estradas pelo deserto, pelos Andes, e a gente anda muitos quilômetros fora do asfalto e também num ritmo mais acentuado. E já fizemos expedições para o Jalapão, para Serra Gerais, e acabamos fazendo então esse carro. Quando eu tirei ele com 500 quilômetros, eu já no primeiro mês fiz 11 mil quilômetros no primeiro mês, então cruzando o Brasil de ponta a ponta. Então acaba que a gente acaba esforçando muito mais ele, tá? A gente acaba colocando alguns acessórios. Por exemplo, originalmente esse estribo aqui era um estribo de fibra, aonde eu já quebrei 2 vezes ele, tá? Hoje nós temos um também feito pela Predador, assim como o para-choque e o bagageiro, com o intuito de dar uma característica, uma necessidade de ter aqui um rock slider com o objetivo de poder calçar o carro. Imagine que eu passe numa vala ou numa travessia de pedra, eu consigo transpor com mais segurança, tá? Mas originalmente o carro é fraco, então não quer dizer isso? Não, não é, mas é que vai muito do uso que as pessoas acabam fazendo. Uma coisa é o uso que o Fernando faz desse carro. As adaptações que eu fiz estão atendendo à minha necessidade. Uma pessoa que vai participar com a gente de nossas expedições, também com o Troller original, precisa fazer tudo isso? Não, não precisa. E na parte de estrutura, nós temos algo aí embaixo, Fernando? Tem sim, tem aí as chapas de proteção, que acabam sendo um conjunto de chapas que fazem toda a proteção de tanques, de cardan, caixa de transferências, tá? Protetor de cardan e protetor de diferencial. E é tudo original nesse ponto ou não? A palavra original, eu não poderia dizer que ela seja que veio no carro? Não, ela não vem com o carro. É um acessório que na época, há muitos anos atrás, desde a versão 2015 que eu comprei, ela servia para aquele carro. Foram trazidas da concessionária, foram colocadas na própria concessionária. E hoje eu vim migrando para os outros 2015, 2018 e 2021. As mesmas chapas, os mesmos para-choques, tá? O mesmo guincho, por isso que vocês acabam vendo que parece que o para-choque está meio velhinho, mas ele é velhinho sim. Ah, bom, agora que você falou, eu fiquei até curioso em ver. E esse para-choque aqui, ele é bem parrudão, hein? Sim, ele tem cicatrizes, digamos assim? Tem cicatrizes sim. Ou ele está enferrujando? Na verdade, é um isso 2021, aqui... né, você falou. Mas esse para-choque não era do carro? Esse para-choque veio do modelo 2015, tá? O guincho ainda já era do modelo 2010. Já sofreu algumas manutenções, recuperações nele, tá? As manutenções a gente acaba montando em dia, mas eu gosto muito desse guincho. É o velhinho, resistente, forte e rápido, tá? Ele é muito rápido para o recolhimento dele. E essa cicatriz que você estava tomando aqui, são situações não de acidentes, mas de vibrações, por exemplo, Jalapão, onde por vibrações a emenda dele veio a trincar. E aí nós tivemos que fazer uma recuperação. E recuperação essa que foi feita em viagens, né? E depois disso eu acabei não retirando para fazer uma pintura geral nele. Você comentou que o guincho é 2010.
O guincho é 2010. O guincho serviu nesse carro, do teu carro de 2010? Sim. Ou Bom, guinchos que é carro assim. que você tinha em 2010? Eu posso colocar, por exemplo, este mesmo guincho em qualquer veículo porque ele está ligado na bateria. Ele é só uma bandeja de suporte e uma conexão na bateria. Tá? Então Certo, eu posso entendi. colocar em qualquer veículo. Tá? Ela não é que ela seja especificamente. Claro, aí vem a capacidade. Isso aqui é um guincho de 9.500 libras. Tá? Que se traduz em força, daria Algo para... em torno de 3.000, 3.500, tá? de toneladas. Quilos, 3.500 claro, quilos. claro, quilos. Bom, barra de LED que nós colocamos, na verdade, sempre, não porque a gente faça viagens à noite, mas é comum a gente fazer deslocamentos. Agora, no próprio Réveillon, nós fizemos um safari noturno, então justamente a gente acaba usando mais iluminação, trocamos as luzes originais por luzes de LED, com o intuito de ganhar maior aproveitamento dessa iluminação e maior qualidade também nelas. E é permitido a gente instalar isso nesse tipo de veículo, assim, falando assim, porque assim, de forma que, por exemplo, o fulano quer colocar na picape dele, não tem perigo. Vocês estão vendo aqui ela sem a capa. Nós temos uma capa que a gente põe aqui, tá? Agora, até mesmo porque ela foi lavado o carro, ela está sem a capa. Mas eu preciso ter uma capa porque eu não posso usar esta barra de LED em rodovia. A legislação não me permite. Em áreas urbanas também não me permite. Tanto que o acendimento dela é separado. Então, para uma fiscalização, essa barra de LED tem que estar encoberta. Fernando, o que é esse dragão e essa caixa branca, meio preta? O dragão é um mascote que a gente tem por uma espécie de brincadeira de muitos anos atrás, que colocamos, várias pessoas colocaram um mascote. E é de metal? Não, ele é um brinquedo de borracha, que hoje ele tinha uma cor, hoje já sofreu, ele já tem aproximadamente uns 10.000 quilômetros aqui em cima do carro. E essa caixinha aqui é uma antena da Starlink, que na verdade ela está solta, presa apenas por ímãs, tá? Nesse momento ela está desconectada, tá? Mas a fiação entra para dentro do carro e nós temos aqui um inversor de voltagem ligado diretamente na bateria para poder fazer a alimentação dela, e daí dentro nós temos o roteador. E ele tem, agora que eu estou reparando, o Troller ele tem teto solar ou é teto... Sim, eles são dois tetos solares, um frontal, outro de trás. Ele é um vidro espelhado que nós temos aqui para cima. Por dentro ele tem uma película toda para minimizar o excesso de temperatura. Nós, quando fizemos, ainda tem mais uma película térmica por dentro. E aqui na parte do bagageiro, mas ele é fixo, não é um bagageiro, um teto solar de abrir, ele é fixo. E aqui em cima, complementando os acessórios, nós temos um bagageiro que originalmente só vem os racks, mas como a gente transporta muito materiais como galões horizontais, pranchas de desencalhes, a pás, galões de água e outros acessórios, cintas, a gente acaba temos um pequeno porta-mala, né, que você vai ver daqui a pouquinho, e que não comporta, então temos que trazer para fora a nossa bagagem. E falando em porta-mala, podemos abrir? Vamos lá! Tcharam! Olha o tamanho do porta-mala. É muito pequeno, é bem curtinho mesmo, praticamente Bem não curtinho. tem porta-mala, né? Exatamente. Aqui na verdade nós temos um compartimento onde vai o guincho originalmente. Nesse momento está colocado aqui o inversor de voltagem, tá? Mas em ocasiões de viagens de longa distância a gente remove os dois bancos, e aqui eu tenho um kit, um móvel que eu produzi. Então isso aqui vai colocado no móvel, então ele tem outro formato de instalações. Assim como todo proprietário de troller acaba removendo essa tampa, a parte oca que está aqui por trás acaba fazendo também um espaço para armazenamento de equipamentos, de acessórios dentro dessa tampa traseira. Essa tampa foi projetada para ser utilizada desta forma? Não, mas o brasileiro acaba aproveitando todos os cantinhos, uma vez que ele tem tudo isso de porta-mala, né? Não dá nem para dizer que é 200 litros de porta-mala, não é nem um Fiat Mobi na vida, mas, não. Cara, a impressão é que tem menos de 100 litros.
Aqui na verdade, quando a gente tem eles, a gente consegue aumentar bastante a capacidade dele, e quando a gente remove, a gente acaba tendo um espaço, aí sim, um espaço significativo, uma vez que na maioria das vezes em viagens longas, a gente viaja em 2 pessoas. E você também utiliza esse espaço atrás da porta que você disse ali? Aqui, sim. E sai fácil? Sai. Posso até, na verdade, quando a gente vai fazer a viagem, a gente previamente tem um outro acessório que a gente instala aqui, tá? Onde esses espaços são acomodados, por exemplo, botas, panos, cintas de tecido, pequenos objetos que a gente acaba fazendo a acomodação deles nessa região. E claro, existe um outro acessório que vai aqui, que é uma mesinha que é basculante, tá? Então isso é preparado quando a gente vai para as expedições mais longas. Especificamente, você está vendo aqui uma modificação que nós fizemos recentemente. Este para-choque foi desenvolvido exclusivamente para o nosso carro, é o primeiro que foi produzido pela Predador Performance, onde foi um estudo de como melhorar. Então criamos aqui engates, esse T que aparece aqui é engate para o macaco Rock Slider, entrada para, temos aqui a câmera de ré, tá? Temos o original do carro? A câmera de ré, sim. E aqui vocês estão enxergando a bola de reboque, tá? E o que eu desenvolvi aqui foi que quando a gente faz longas distâncias por estrada de chão, o step é muito pesado, tá? E o que essa peça faz? Por causa do pneu que por não é... Por conta do pneu, a gente acaba tendo ela apoiada, ó. O peso todo do pneu apoia nessa peça que apoia no engate. Fica sobre a placa? Fica, mas eu só faço uso dessa peça fora de estrada. Ou seja, quando eu saio para uma estrada de chão, para o deserto, para a área que não é uma rodovia, onde eu vou ter a necessidade de uma fiscalização visual da própria placa. E vibra muito a tampa traseira devido ao peso do pneu? Observa que o pneu, esse aqui é um pneu 285, tá? Então ele já é maior do que o original. Então o peso dele é bem maior também em relação ao original. Até mesmo porque ele é mud, ele tem mais borracha do que o próprio original, então ele é mais pesado. E ó, a tampa é de fibra. Ele tem uma estrutura metálica aqui dentro, tá? Ele tem uma estrutura metálica, mas essa estrutura metálica é que sofre totalmente o impacto. Falando em fibra, não sei se você havia percebido, salvo o chassi do carro, que é todo em metal, a estrutura interna, a gaiola que estrutura o troller é metal, mas toda a parte de lataria, tudo é fibra de vidro, tudo. Capô. E ele é uma única peça? Você já teve que substituir alguma vez? Não, na verdade, veja assim, estamos falando em peças modulares, né? Então, por exemplo, todo esse conjunto de capota e traseira e paralama é uma única peça. A porta é uma única peça, paralama e capô. Então, acabam fazendo conjuntos, tem lugares aqui com emenda de fibras, tá? A emenda de capota, então, mas faz parte de tudo. A produção, como era desde o primeiro modelo, sempre foi em fibra. Fibra é resistente, é difícil achar peça, como que é na sua experiência um carro de fibra? Experiência é o seguinte, a partir do momento que, veja, ela é extremamente resistente, tá? Estou fazendo bastante força aqui, ó. Você pode empurrar. Que ela não cede, diferente de uma lata que se você sofrer algum outro esforço maior, a tendência de uma lata normal seria afundar, tá? Vamos dizer que isso trombe com uma superfície, o bata e venha a quebrar, coisas que a gente já viu acontecer em outros veículos, de quebrar a fibra. O que acontece? A fibra ela é moldada novamente no lugar. Eu não vou retirar este paralama, jogar fora e colocar um paralama novo. Em sua maioria das vezes, esta fibra é cortada, recuperada e reinstalada na própria peça. Então, a fibra é algo
automoldável, vamos chamar assim. É possível moldar novamente uma vez que ela tenha quebrado ou afundado. E você já teve que substituir alguma peça desse seu carro em particular? Graças a Deus eu posso dizer que eu só tive situações com snorkel, rompimento de snorkel e rompimento de estribo para trabalhar com fibra. Fora isso, graças a Deus, até hoje eu não tive nenhuma colisão, nenhum acidente com o troller. Na parte de motorização, o que nós temos no troller, Fernando? Podemos abrir o capô? Podemos lá. Então, aqui nós temos um motor diesel 3.2, 5 cilindros, com 250 cavalos, tá? Turbo, né? E o que nós temos de modificações nele que originalmente nós fizemos já desde que nós tiramos ele zero, dentro da própria concessionária, foi feito o remap Stage 2, tá? E hoje eu tenho também, além disso, o chip de pedal, o Pedal Buster. Então, originalmente ele vem com 250 cavalos? Não, ele vem com 200 cavalos e hoje ele está com 250. Consumo mudou? Eu diria que não. Por que não? Porque na verdade a gente acaba percebendo uma situação. A partir do momento que você tem ele mais leve, a aceleração mais leve, você tem um melhor aproveitamento do embalo, das trocas de marcha, tá? E aí com isso você acaba mantendo é como se você fizesse uma viagem de cruzeiro, um deslocamento de cruzeiro. Em deslocamento de cruzeiro você tem uma melhor autonomia na questão de consumo. Então é essa percepção que a gente também tem. E o chip de pedal me faz isso também, deixando de novo o carro mais leve, onde é o menor número de trocas de marchas. Por exemplo, ao fazer uma conversão numa esquina, numa lombada, se ele fosse ele não estaria trocando tantas marchas, ele não está buscando cada vez mais marchas e com isso ele tem um melhor aproveitamento da sua autonomia. Em particular, ele traz algum problema crônico na motorização? Falando do modelo 21, o que eu já fiz hoje, tá? O que é crônico desse carro? Existe um recal para esse carro, que é um interruptor de corte de combustível, que o modelo Troller tem, que é um dispositivo lá embaixo, no pé embaixo do porta-luva, onde é uma chave, que em caso de impacto, capotamento ou acidente, essa chave é como se fosse um relé, é como se fosse um disjuntor. Ele vai desarmar para corte de toda a parte eletrônica do carro. E com isso, se ele desarma, o carro não bate mais a partida. Consequentemente, você tem essa chavinha que você vai lá, aciona e você pode acioná-lo novamente. Você mesmo pode Exatamente. acionar? Isso. E já aconteceu com você, desta chave em particular, simplesmente do nada desativar, por exemplo? Na verdade aconteceu logo que a gente pegou ele, tá? Logo na sequência aconteceram 3 vezes seguidas e foi então porque o meu carro 2021 foi um dos primeiros que vieram para Curitiba. Então a gente acabou detectando esse problema e aí a concessionária acabou substituindo. E hoje, na verdade, é uma peça que já foi pedido, né, na ocasião de 2021, foi pedido o recal dessa peça. E para você que está curioso no acabamento do Troller, olha aqui, olha meu amigo, parece ferro, dá até a impressão que é ferro. E é tudo fibra. Tudo fibra, inacreditável. É o meu primeiro contato com o Troller e eu tô vendo um acessório aqui que não é original, né, que você comentou. Não. Por que tem o extintor ainda? Você se obriga a colocar? Não necessariamente. Na verdade eu coloquei porque a gente faz as nossas expedições para o Mercosul e lá a exigência para entrada no país, a presença do extintor. Ainda é exigido na Argentina. Boa. Posso entrar? Dá licença? Lá, seja à vontade. Poxa. Fernando, eu posso estar enganado. A impressão é que eu estou dentro, pelo formato, tá? Sim. De um Renegade com teto rebaixado. Olha aí. A impressão. Eu já acho que ele é um pouquinho maior, né, do que eu. E aqui, claro, como você vê, né? Você observa linhas da Ford.
Sim, o volante em 4 pontos. Detalhe aqui do console que lembra, se não me falha a memória, eu posso estar enganado. A EcoSport. EcoSport, exatamente. E o que eu vou dizer assim, você vai ver que temos aqui um câmbio do modelo 2021, tá? Porque a partir de 2020 já veio os veículos Troller T4 com câmbio automático. Esse é um câmbio automático, modelo igual ao da Ranger, câmbio de 6 velocidades, tá? Modo, ele tem aqui um modo sequencial, também com 6 velocidades, e tração 4x4 e 4x4 reduzida de forma elétrica. Bloqueio do diferencial, tem? Na versão desse aqui, que é o T4, não, ele não tem originalmente o bloqueio de diferencial. Lembrando que ele é um 4x4, ele não é um 4WD, ele não tem diferencial central, ele só tem o diferencial dianteiro e traseiro. O Troller não tem o diferencial central, por isso ele não é um 4WD. E quando você substituiu os pneus, a caixa de transmissão, algum assim, equipamento, algum dispositivo sofreu com isso? Posso te dizer o seguinte, se você, pela potência que o carro tem, se você mantiver ele até a dimensão de 285, você não tem percepção, nenhum tipo de diferença no carro. Você não percebe esse carro mais pesado, porque ele originalmente tem 250 cavalos. Quando eu troquei agora, porque eu estava com 285, eu troquei agora a última versão que eu coloquei, 305. Este eu senti que o câmbio, ele começou a trocar a marcha um pouco mais cedo. Não gostei muito, mas eu falei, não, o carro não sofre, a gente não sofre, a gente só percebe que tem uma troca de marchas um pouco mais acentuadas, um pouquinho diferente do que quando a gente utilizava o pneu 285. Lembrando que todos são aro 17. Aqui também manteve pelo jeito ali, eu vi que a roda é original. A roda original. Só o tamanho mesmo só o da tamanho dimensão. do pneu que a gente acabou aumentando. Por várias razões. Para ganhar largura de banda, a gente ganha altura, né, tanto de banda de rodagem quanto altura, para que a gente possa trabalhar sim com calibragens mais baixas, né? Então há muitas situações que a gente está em areia e tudo mais, acaba vindo saindo com maior facilidade. Exatamente, tendo que baixar um pouco mais a calibragem. E o banco aqui, olha, particularmente, eu achei até que bem confortável. Eu estava esperando algo, um sofá duro, né? Bom, olha aqui como é macio. Aí vem o que nós fizemos com uma adaptação. Esse é um problema que muitos Trollers 0 km acabam tendo. Ela tem essa lombar bem mais saliente, tá? E isso incomoda muito. Ela não tem isto tão saliente e isso aqui muito elevado. Peraí. Você modificou o banco? Modifiquei. Foram os 2 últimos modelos que eu já fiz essa modificação, porque você vai ver outros proprietários de Troller, o que eles fazem? Eles simplesmente vão lá, tiram fora os bancos originais e colocam de outros carros. Existe uma linha já especial, esportiva, muito legal, bacana o banco e tal, bonito, tipo um formato concha, mas ele tem um valor agregado bem relativamente elevado. E outras pessoas pegam de carros, por exemplo, um Honda Fit, por exemplo, se adapta muito bem aqui, um banco excelente, um banco bem confortável, só que ele é uma adaptação que as pessoas acabam fazendo. O que eu fiz aqui? Esse é o banco original? Esse é o banco original. Mas o que eu fiz? Eu mandei no estofador, ele tirou a capa de cima, ele cortou a espuma afundando essa lateral, então isso aqui está mais para dentro, tá? E além disso, antes de vou vestir ele novamente, nós colocamos uma camada de espuma soft, bem suave, de 5 centímetros de espessura. E com isso você tem esse toque mais... ele é bem macio. Bem mais macio. A gente manteve a originalidade do banco original, fazendo com que ele se tornasse mais macio e mais anatômico. Esse aqui ficou mais saliente. E a grande vantagem, o investimento. Nós investimos aqui R$400 de mão de obra praticamente do estofador. E manteve a originalidade Mantemos a originalidade do carro. E para mim e para minha esposa, isso foi o suficiente, não precisávamos mais do que isso. Espaço, eu vi que ele é bem apertadinho. O banco está todo para trás? Este aqui, agora está todo para trás. Nossa, 5 dedos aqui fechados.
E aí aqui ele está totalmente para frente. Aí tem um bom espaço, mas compensação... Uma pessoa mais adulta vai trabalhar, essa é a direção que vai acabar utilizando o espaço de trás. Vamos experimentar, peraí. Eu tenho 1,67 m de altura, vamos entrar aqui atrás. Rapaziada, vamos ver aqui, o banco tá regulado para mim. Vamos ver. Ih, não entrei, tô gordinho. Não puxei também aqui. Vamos lá, vamos ver. Eu vou pedir ajuda aqui pro Cauã. Eu não vou conseguir fazer só com uma mão. Opa, obrigado, Cauã. Rapaziada, ó, 1,67 m de altura, banco regulado pra mim. E se você achou que eu já sou pequeno, olha o espaço que eu tenho pro meu joelho. Não entra um dedo. Se você achou que teu carro é apertado, entra atrás do banco de um troller. Agora espaço para a cabeça também é reduzido, hein? Eu achava que tinha mais espaço. Aqui é 4 dedos que eu tenho de espaço. Conforto, tão bom quanto na frente. Mas aqui também temos modificação do... Não, aí os bancos traseiros são originais. Nossa, mas é bem confortável aqui, ó. Sim. Né? E você tem ainda no banco central, a parte central, o cinto de 3 pontas aí no teto. Verdade. Você comentou que o teto ele é solar, mas ele não sai, né? Ele é um teto fixo. E ele tem divisa aqui. Tem. Essa parte também não separa, né? Não, na verdade é uma coisa só para montagem. Talvez só para montagem, para você fazer manutenções, montagens que acaba... E o que você tem é um acesso, né? Esses bancos, se você observar, ele tem uma alça, que geralmente é o que a gente faz? A gente destrava, traz ele para frente, tá? E ele tem uma alça para trazê-lo para frente. E aqui, mais um estágio que a gente inclina. Então, fica um bom espaço? Nossa. Fica. Mas a engrenagem, todo esse conjunto de engrenagem que tem aqui, continua sendo pesado. Então a gente observa que pessoas pequenas, crianças, não têm uma grande dificuldade de fazer, agora eu tenho que fazer muita força para conseguir voltar à originalidade, à posição dele. Então a gente acostuma com isso, tá? Porque é o sistema do troller que vem de fábrica desse jeito. E a gente acaba acostumando. Então a gente veste a camisa. E ele tá doidinho para pisar no acelerador, hein? Mas a gente tem que respeitar a vizinhança, né? Só não reclama o barulho. Que faz muito barulho. Aqui dentro é bem silencioso, pelo menos até o momento. Você percebe? Ele é estável, eu imaginei... Você percebe a pneu? Não escuto um barulho assim. Deixa eu só fechar o vidro. Bem confortável o carro. Não inclina em curva. E ele se trata... Não sei se é por causa da reprogramação, mas ele está bem espertinho mesmo. Sim, eu acho que ele é leve no caso, tá? Pela potência, pela dinâmica dele. E principalmente por funções como o pedal, que faz a diferença, porque na verdade o carro é um carro de mais de 2.600 quilos, tá? Se você mantiver ele com uma originalidade, você vai perceber de uma certa forma que ele tem um certo peso. A hora que você faz o que eu fiz e colocar um pneu maior, ele vai pesar ainda mais. E aí que vem a reprogramação, a retirada do catalisador por conta de situações de entupimento, tipo de combustível. Então, nas nossas expedições, a gente acaba vendo a necessidade de ter um desempenho melhor e não ter a preocupação de um entupimento de catalisador. Você comentou de expedições, não foi nenhuma nem duas, né? Cara, não tem nada de lerdo nele, né? Eu diria assim que ele é bem esperto. A gente que também utiliza o outro veículo que nós temos,
Por mais que ele tenha uma velocidade final menor, tá? Porque ele tem todo um conjunto a relação de marchas é diferente, né? Aqui a gente acaba tendo uma relação de marchas mais reduzida, né? E com isso a gente acaba nas ultrapassagens. Forte. A gente acaba tendo uma ultrapassagem mais leve, mais rápida, uma dinâmica mais segura também, tá? Então isso para mim faz a diferença. Eu não quero o carro com maior potência para ganhar mais velocidade, não é esse o objetivo. O objetivo é justamente quando você está com um carro mais pesado, você ter uma segurança, principalmente nas ultrapassagens. A gente acaba fazendo viagens muitas rodovias, muito mais longas, né? E com isso a gente acaba tendo essa necessidade de explorar o máximo possível com segurança as ultrapassagens e o dia a dia nas nossas viagens. E deixa eu te perguntar, Fernando, hoje, quanto que ele está fazendo de autonomia mesmo com o remap? Quanto de autonomia ele está fazendo? Veja, uma coisa que a gente percebe, não é só uma percepção minha, mas percepções de outros proprietários de troller, é que com remap, a variação, por exemplo, você não tem uma variação, vou fazer uma trilha pesada e vou fazer longos trechos de rodovia. Essa variação tem ficado na casa entre um mínimo de 7 por litro, tá? E um máximo de 10, tá? Então assim, vamos fazer trilha, vamos fazer um passeio, longos trechos de estrada de chão, porteira, lama, ele não baixa de 7, tá? Agora vou pegar longos trechos de rodovia e vou dirigir de uma forma mais cautelosa, é o 10. Fernando, agora eu gostaria que você desse uma dica para o pessoal que esteja à procura de uma belezura dessa. Bom, ao você encontrar um modelo, eu acho que você deve explorar todo o histórico desse veículo, ou seja, o que esse veículo fez anteriormente, tá? Seu proprietário, suas aventuras, para que você possa saber se você vai estar adquirindo um veículo já preparado para aquilo que você quer fazer ou algo mais leve. A outra preocupação que eu tenho de você ao adquirir isso é você entrar na lama com ele. Por quê? Dizem que quando você entra na lama e essa lama entra no sangue, você se apaixona por esse mundo. E o problema de apaixonar por esse mundo, você vai ter que achar alguém que te leve para o mau caminho. E é aí que entra Pilatos, que tem essa belezura aqui e leva você para o mau caminho, buscando aventuras, passeios, viagens e expedições. E qual é o contato? Pelo WhatsApp você pode ligar no 41 99973 8802. Fala com Fernando Neumann da Pilatos Expedições. E este foi o vídeo de hoje. Meu nome é Ednilson. Fernando Neumann. E nos vemos numa próxima matéria. Obrigado, Fernando. Valeu!